Quando nós pensamos na pessoa de Jesus Cristo, muitos líderes olham para Jesus Cristo e, se falássemos meramente no plano humano, só pensássemos que Jesus era um mero homem, a maior parte dos grandes líderes mundiais consideram Jesus o maior líder de todos. Obviamente Jesus nunca escreveu um livro, mas milhões de livros já foram escritos por causa de Jesus Cristo. Jesus nunca compôs uma única música, no entanto milhões de músicas já foram compostas em homenagem, em honra ao nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca teve um exército e ao longo de mais de 20 séculos, homens e mulheres têm dedicado a sua vida a segui-lo. Então muitos líderes mundiais invejam a pessoa de Jesus Cristo pela influência, pelo poder, pela autoridade que ele tem na vida de cada um de nós. É interessante que algumas áreas da ciência humana definem até a espiritualidade como o grau mais elevado para nós podermos mudar a nossa condição social e a nossa condição humana. E eu creio que eles acertaram profundamente, porque é isso que a Bíblia nos propõe. A Bíblia nos ensina que a mensagem que Deus traz para nós, o lema que Deus trouxe para nós, é um lema de esperança. Há solução para os teus problemas. Por outras palavras, quando nós pensamos no Evangelho, esta expressão Evangelho que nós temos escritas na nossa Bíblia, por outras palavras, se fosse traduzida literalmente, seria boas notícias. Eu já quase não vejo as notícias porque a maior parte das notícias não são boas. E a Bíblia tem as boas notícias para nós. E as boas notícias que Deus tem para nós é que há solução para o problema da humanidade. Agora, Jesus tinha um lema de campanha. E se nós não entendermos o lema que Jesus tinha, a frase que Jesus usava, João Batista começou por utilizar para anunciar a mensagem de Jesus Cristo. Muitas vezes nós, como cristãos, vivemos talvez demasiado tristes, demasiado enfadados com a vida, tão angustiados e ansiosos como aqueles que não têm esperança alguma, quando nós temos a maior mensagem de esperança que alguma vez ecoou nesta humanidade. Nós temos as boas novas, nós temos as boas notícias. E as boas notícias é que Cristo Jesus trouxe a solução para cada um de nós. O Evangelho de São Marcos, que nós vamos estar a estudar ao longo deste ano, começa por dizer exatamente isso. Que Marcos, quando escreve, ele escreve este Evangelho porque é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É o princípio de todas as coisas. E nós iremos estudar este ano estas boas notícias, que Jesus Cristo trouxe a solução para a humanidade. Agora, qual era a mensagem de Jesus? Quando ele começou a andar por este mundo, qual era a mensagem que João Batista trouxe, que ecoava constantemente na sociedade de então, e ele proclamava aquela mensagem em todo lugar. E Jesus Cristo continuou a utilizar essa mesma mensagem. Era um refrão, era um chavão, era uma frase que levava as pessoas a refletir sobre a sua própria existência. Alguém se lembra do que é que João Batista anunciava? Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. E às vezes quando nós entendemos o arrependimento, a confissão, se não entendermos de acordo com os princípios das Escrituras, nós andamos ao lado do que é o Evangelho. Arrependimento não é penitência. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é só uma dor da alma que não tem saída, não tem qualquer viabilidade. Arrependimento é algo que nos leva a uma nova natureza, a uma nova realidade, a uma nova esperança em Cristo Jesus. Quando João Batista proclama o arrependimento lá no Evangelho de São Marcos e Evangelho de São Mateus, escreve a mesma frase que João Batista proclama lá no capítulo 3, verso 7. É interessante que João Batista compreende tão bem o que é o arrependimento, que quando começavam a chegar os fariseus, o que é que ele disse em relação aos fariseus que se aproximavam dele? Alguém pode ler as Escrituras em Mateus capítulo 3, ainda que nós vamos estudar o Evangelho de São Marcos, mas eu gostaria de utilizar esta expressão que João Batista utiliza quando vê os fariseus a aproximarem-se dele por causa da mensagem que ele anunciava. Mateus capítulo 3, versos 6, 7 e 8. Alguém pode ler para mim, se faz favor, em voz bem alta para ficar na gravação, se faz favor. Mateus capítulo 3, versos 6, 7 e 8. Confessando os seus pecados, eram batizados por João no Rio Jordão. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras,
quem vos ensinou a fugir da ira futura. Produzi, sim, frutos que mostrem o vosso arrependimento. Porquê é que João Batista, quando vê os saduceus e os fariseus a aproximarem-se, ele diz raça de víboras, que é aquilo que muitas vezes nós memorizamos, mas o que é que ele diz a seguir? É uma frase extremamente interessante. Quem vos ensinou a fugir da ira futura. Porquê é que eles estavam a fugir da ira? Porque se eles entendessem o que é o arrependimento, a ira de Deus deixou de estar sobre eles. E esta é a mensagem de esperança que Jesus traz para nós. O arrependimento traz a solução para os nossos problemas. A confissão do nosso pecado, a consciência do que fizemos, a consciência de que só Cristo pode perdoar os nossos pecados, é libertador para cada um de nós. Por isso é que ele disse isto aos fariseus e aos saduceus. Porque obviamente eles não só estavam a perceber que o arrependimento é o caminho, é a solução para a salvação, para viver uma vida feliz, para viver uma vida saudável, e por isso eles estavam a chegar perto de João Batista. Mas ele dizia, produzam frutos dignos desse arrependimento. Mostrem que realmente estão arrependidos. Se nós como cristãos compreendermos isto, a nossa vida provavelmente seria outra. Estas semanas saiu uma notícia que eu penso que a maior parte de nós tomou atenção. Penso que em Portugal é considerado um dos países, se não o país da Europa, onde a maior taxa de depressão existe. Certo? Os doutores e gente ligada a esta área da saúde. O país da Europa com maior taxa ou maior venda de antidepressivos e ansiolíticos. E isto revela o estado da alma da nossa nação. Em que ponto é que nós estamos como povo, porque não encontramos a solução. Agora, as Escrituras nos dão a nós cristãos a solução para os nossos problemas. A alegria, a paz de Deus, que excede o entendimento, a motivação para nos levantarmos amanhã, segunda-feira, e podemos dizer, uau, hoje é um dia para louvar o Senhor. Eu não estou a ver as vossas caras tão entusiasmadas quando eu falei disto, mas eu espero que amanhã possamos nos alegrar porque vamos servir ao Senhor. Não seja só no fim de semana que nós nos alegramos. E quando nós compreendemos o que é o Evangelho de Jesus Cristo, a nossa vida deveria ser muito diferente. Nós, como cristãos, deveríamos ser as pessoas mais felizes a pisar esta terra. Não porque temos tudo, em termos materiais, mas porque temos tudo, em termos espirituais. Deus nos concedeu tudo aquilo que nós precisamos para podermos viver uma vida abundante, uma vida feliz. Por isso Jesus diz a certa altura, se vocês compreenderem realmente o que significa andar no Evangelho, viver o Evangelho, rios de água viva fluirão do vosso ventre. Não haverá mais espaço para andar constantemente cabisbaixo, zangado com tudo e com todos, amargurado com a vida. É interessante que um artista português, Heber Marques, tem, e conhecido obviamente, porque ele assume a sua fé cristã, ele tem uma música interessante, que é, há muita gente a chupar limão, não é? Conhece esta música do Heber? Andarmos a chupar limão, e o que é que quando a gente chupa limão, o que é que acontece à nossa cara? Fazemos uma cara feia, não é? Há quem goste e fica todo alegre quando chupa limão, mas isso são casos excepcionais. A maior parte de nós tem dificuldade com chupar limão. E parece que o nosso povo anda constantemente a chupar limão. Sai de casa com limão na boca, anda na rua com limão na boca, vai para o trabalho com limão na boca e anda a vida amargurada. Cristo trouxe a boa solução para nós. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mudem de direção, que é o que significa arrepender. Eu acho interessante que as Escrituras dão-nos dois casos de dois homens que negaram a fé em Cristo Jesus. Dois dos discípulos negaram a sua fé em Cristo Jesus. Judas Iscariotes, que vendeu o Senhor por 30 moedas, e diz as Escrituras que ele ficou tão perturbado com aquilo, o que é que ele fez? Vejam bem, ele estava profundamente amargurado, perturbado, porque ele entendeu que aquilo que ele tinha feito era crime, errado, era um crime. Mas a solução que ele encontrou foi suicidar-se. Temos Pedro, que nega ao Senhor, está lá junto à fogueira, não vende Jesus por 30 moedas. Aliás, Pedro não recebeu moeda nenhuma para negar o Senhor, mas o fez. E o que é que ele encontrou? Arrependimento. E teve a oportunidade de chegar perto de Jesus e dizer, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu Te amo. Ele teve a oportunidade de se arrepender e se voltar para Cristo. Nós, ao longo deste ano, como igreja, como pastores desta congregação, destas 3 congregações, queremos levar a nossa congregação a refletir sobre a vivência do Evangelho. Entre aquilo que nós sabemos
aquilo que nós dizemos crer e aquilo que nós estamos na realidade a viver. Podes começar com os PowerPoints. O Evangelho de São Marcos que nós temos vai nos ajudar, espero eu, a ultrapassar este abismo. Aquilo que eu creio representa esta Bíblia ali em cima daquela cadeira. E muitas vezes eu vivo à distância daquilo que eu digo acreditar. Eu acredito que a palavra de Deus é o mais importante para a minha vida. No entanto, a Bíblia está ali e eu estou aqui. Eu leio-a talvez 1 ou 2 vezes por semana, mas eu creio que a palavra de Deus é importante. Eu acredito que é fundamental eu ter intimidade com Deus. Eu creio. Eu penso que nesta sala não há ninguém que não creia nisto. Mas se pegarmos na Bíblia, estamos numa reunião familiar, em casa, à mesa com os filhos, vamos pegar para ler um texto da Bíblia, como é que tu reages ou como é que reagem aqueles que estão à tua mesa? Quando tu dizes, vamos falar da Bíblia. Nós dizemos que a Bíblia é a coisa mais importante na nossa vida. Mas se alguém está a conduzir contigo, está a andar contigo no passeio, na rua, na praia, no campo, onde for, e traz um texto bíblico à tua vida, diz, lá estás tu com a Bíblia outra vez. Não precisamos ser tão fanáticos, quer dizer. Mas dizemos que a Bíblia é o mais importante. Dizemos e sabemos, não há ninguém nesta sala que não saiba que o Evangelho de Jesus Cristo é para ser proclamado. Que Jesus nos desafiou a cada um de nós a ser testemunhas da sua palavra, certo? Quem não crê nisto? Mas depois eu ando na minha semana, no meu dia-a-dia, e passa-se semanas e meses em que eu não falo do Evangelho a ninguém. Então há um fosso entre aquilo que eu digo acreditar e aquilo que eu estou a viver. E nós 3 pastores entendemos que isto está a acontecer com a nossa igreja. Eu digo que eu creio profundamente que o perdão de Deus é restaurador. Eu não devo guardar amarguras nem ressentimentos contra ninguém. Mas depois do meu dia-a-dia, aquele irmão ou aquela pessoa, ou aquele vizinho, ou aquele amigo, ou colega de trabalho, ou colega na escola, disse-me alguma coisa e eu digo, este está arriscado da minha lista, nunca mais falo com ele. Este fosso nos separa entre aquilo que eu digo acreditar e aquilo que eu estou a viver hoje. Nós gostaríamos, como pastores, ajudar-vos e ajudar-nos a nós a podermos caminhar na direção de que aquilo que eu creio é aquilo que eu vivo. Por isso eu não preciso andar ansioso com coisa alguma, porque eu creio que Deus providencia todas as coisas. Eu não preciso andar angustiado com o dia de amanhã, porque eu sei que é mais importante caminhar nos caminhos de Deus do que aquilo que eu estou a fazer. Eu não preciso andar ansioso quando estou a comprar casa, carro, roupa, alimentos, porque eu sei que o mais importante é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e o resto, e do resto estamos a falar destas coisas, me serão acrescentadas, diz as Escrituras. Então nós temos percebido pelas Escrituras que o Evangelho de Marcos, espero eu, nos ajude este ano a ultrapassar este fosso. Podes avançar um pouco mais? O Evangelho de São Marcos foi escrito porque os cristãos estavam a ser perseguidos, os cristãos estavam a ser enviados para as arenas, torturados. E Marcos quis escrever o seu Evangelho no sentido de motivar a igreja, percebendo que há esperança. A tortura, as circunstâncias difíceis da vida não são o fim. Cristo tem a solução para os nossos problemas. Cristo e a mensagem do Evangelho vale a pena todos os sacrifícios. Acreditamos nós isto? Ou, mais uma vez, nós dizemos isto, mas na realidade estamos a viver outra coisa. Acreditamos que o Evangelho é a coisa mais fundamental. Vale todos os sacrifícios da minha vida. Mas ir ao culto todas as semanas, pastor, tanta coisa. E está-me a pedir mais. Todos os domingos mesmo. E chegar a horas ainda pior. Aí, que horror. Isso é um sacrifício daqueles. Mais vale ir para as arenas. Mais vale ir para os leões. Aquilo que nós dizemos acreditar e aquilo que nós estamos a viver, parece que o fosso é significativo. Nós, como pastores, gostaríamos que nós, como igreja, estivéssemos a viver de tal forma o Evangelho, que nós percebêssemos que Cristo realmente é a solução para todos os nossos problemas. Ele trouxe a solução. Por isso eu não preciso andar triste, cabisbaixo, angustiado, porque Ele é aquele que está comigo todos os dias até à consumação dos séculos. Então nós gostaríamos de diminuir este fosso. Podes avançar mais um pouco? Isto é uma pintura, e o outro também era uma pintura fantástica do chão. Parece mesmo um buraco, mas não é. Mas no fundo o que está a acontecer é o buraco que nós temos entre o que eu creio intelectualmente, aquilo que eu sei, mas aquilo que eu vivo é uma outra coisa. Nós gostaríamos que aquilo que tu sabes passasse a ser o que tu realmente crês.
Não é só tu acreditas, mas tu crês. Por isso as Escrituras dizem que aquele que crê no Filho de Deus Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Não é só acreditar. Não basta acreditar intelectualmente. É preciso que aquilo que nós acreditamos deixe até o nosso coração. Faça morada em nós. De acordo com as palavras do evangelista, do Evangelho de João capítulo 1, que eu gosto imenso. E o Verbo se faz carne em nós. Aquilo que eu sei é aquilo que eu sinto. É aquilo que eu vivo. Não é só uma convicção intelectual. Não é só dizer eu acredito nisto. Mas eu sinto isto cá dentro. É assim que eu vivo. Quando alguém me maltrata no trânsito, eu não saio com palavrões. Porque eu sei que da minha boca não deve sair palavra torpe. Não é só eu sei. Como já desceu cá para o meu coração. E eu não vou andar a maltratar os outros condutores. Porque eu sei que Cristo está em mim. E eu devo viver de forma digna do Evangelho que eu digo acreditar. Então da minha boca não vai sair palavras que ofendem os meus condutores que passam na estrada. Ofendem os meus vizinhos. Digo palavrões porque, enfim, isso não faz mal algum. É assim que o mundo faz. Mas a diferença entre aquilo que eu sei e aquilo que eu vivo, o fosso pode ser maior ou menor. Este ano nós gostaríamos de ajudar-te a estás. Vamos imaginar que a distância que eu estou daquilo que eu creio são 10 degraus. Nós gostaríamos como pastores a ajudar-te pelo menos a dar mais um passo ou dois na subida destes degraus. Eu pedi ao Natanael para fazer um cartoon, ainda não está pronto, que eu espero que esteja em breve no nosso site da igreja, e que ilustra isto. Muitos de nós estamos a viver vidas difíceis, situações complexas, que precisamos de subir mais um degrau e é tão cansativo, é tão difícil, mas às vezes nessa subida da vida, nas dificuldades e nos obstáculos que nós vamos encontrar, nós nos esquecemos que o galardão está lá em cima no topo. Precisamos continuar a caminhar. Aquele que perseverar até ao fim será salvo nas Escrituras. Então nós queremos ajudar-te, podes avançar mais um pouco, a saltar desta vida real em que tu estás para aquilo que nós dizemos acreditar e aquilo que nós dizemos que isto é o Evangelho de Jesus Cristo, a solução de Deus para o homem. Não há outra solução à face desta terra. Crês tu nisto? Não há mensagem, não há pregão, não há lema de campanha, não há frase de líder mundial que possa trazer esperança, tanto com a esperança que Jesus Cristo nos oferece. Arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos Céus. Arrependimento significa que eu vou numa direção. Compreendo que estou à beira do abismo e não declaro para a frente de Portugal. Declaro antes, pelo contrário, volta atrás. Muda de direção, emenda o caminho, altera. Isto é o que significa arrepender. Arrepender é eu tomar consciência do que eu fiz, tomar consciência do meu pecado, perceber o mal que eu estou a fazer aos outros com o meu pecado, pedir perdão àqueles que ofendi, pedir perdão a Deus em primeiro lugar. E é interessante quando Davi peca e Natan tem necessidade de ir falar com Davi. O que é que Davi primeiro diz? Eu tenho pecado contra ti, contra Deus. Salmo 51. Eu tenho pecado em primeiro lugar contra Deus. Obviamente, primeiro o aspecto que eu tenho que pedir perdão é a Deus. E depois, obviamente, tenho que resolver o meu problema com os outros. É curioso quando Jesus tem um encontro com Zaqueu. Lembram-se de Zaqueu, da história de Zaqueu? Quem conhece a história de Zaqueu pode-me só fazer um sinal. A história de Zaqueu, quem conhece? Sabem a história de Zaqueu? Se não sabem, por favor, quando chegarem a casa vão lê-la. É fantástica. Zaqueu era um homem baixo como eu. E por isso, ele quando Jesus passou lá na aldeia dele, na cidade dele, ele teve alguma dificuldade em ver Jesus. Estava assim um homem como o Adaialdo à minha frente, eu não dava para ver lá do outro lado. E eu não conseguia, tive que subir a uma árvore para tentar ver Jesus. E Jesus, percebendo que Zaqueu tinha o seu coração, queria perceber quem era Jesus, diz: Zaqueu, hoje a salvação chegou à tua casa. Vem que eu quero ir tomar uma refeição contigo. E Zaqueu tem um encontro profundo com Jesus Cristo. É interessante que Jesus não se vê no discurso de Jesus a repreender Zaqueu pelo pecado dele. Repararam na história de Zaqueu que em momento algum Jesus diz a Zaqueu: Zaqueu, tu andas a roubar os contribuintes. Mas Zaqueu, naquele encontro que teve com Jesus Cristo, ele percebeu que a sua vida estava completamente ao lado daquilo que eram os valores de Jesus.
No final da conversa, Zaqueu toma consciência daquilo que Jesus lhe está a propor, tanto que ele diz: Senhor Jesus, eu vou devolver aquilo que tenho roubado. Mas Zaqueu compreende de tal maneira e está tão arrependido que ele não só vai devolver aquilo que ele tinha roubado, mas quanto é que ele vai devolver àqueles que ele tinha danificado, roubado? Lembram-se qual era? 4 vezes mais. É a mesma coisa que se eu tivesse roubado aqui 10 euros ao Daniel, mas eu sabia qual é o que a lei portuguesa diz sobre este assunto. E se eu sei que eu tenho que indenizar o Daniel em X, eu vou não só dar os 10 euros, que já seria, para alguns de nós pensamos, uau, já estou a ser generoso, já roubei 10 euros, estou a devolver 10 euros. Mas não, ele pensou, ele percebeu, não, eu sei que 10 euros não é a devolução legal que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer legalmente é devolver 4 vezes mais. Então eu vou devolver 40 euros. Mas é interessante que não foi Jesus que disse isto a Zaqueu. Isto significa que eu estou arrependido. Quando eu tomo consciência do meu caminho e eu quero mudar a direção. Jesus não tem que estar a dar todos os detalhes. Jesus não tem que dizer tudo aquilo que eu tenho que fazer. Eu tenho que compreender o que é o meu caminho e a restauração que eu quero que Cristo traga à minha vida. E é isto que nós estamos a propor para nós como igreja. Caminharmos dentro daquilo que é a palavra de Deus. Caminharmos dentro daquilo que nós dizemos que acreditamos. Mas que infelizmente muitas vezes estamos a viver outra realidade. Nós gostaríamos que ao longo deste ano nós pudéssemos nos aproximar mais e mais daquilo que é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então eu quero abrir convosco em Marcos capítulo 1 e vamos ler este texto de Marcos capítulo 1, porque esta é a preparação para este ano. Nós iremos estar a caminhar neste Evangelho e iremos, espero eu, juntos, encurtar este fosso que nos separa daquilo que nós dizemos acreditar e daquilo que estamos na realidade a viver. Marcos capítulo 1, verso 1 em diante até ao verso 14. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com ele de toda a província da Judeia e de todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. E as vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele fazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta é a mensagem que Jesus tem para nós. Há solução para o problema do pecado do homem. Há solução para os teus problemas. O Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem de esperança. É uma boa notícia que nós temos que acolher na nossa vida. Mas para isso há necessidade de compreender onde nós nos encontramos. Há necessidade de compreender que o caminho que estamos a trilhar, se continuar assim, a diferença entre aquilo que eu digo acreditar e aquilo que eu estou a viver for um abismo tão grande, obviamente isso vai me conduzir à perdição. Vai me conduzir a continuar a viver em angústia. E quantos filhos de Deus dizem que são filhos de Deus, mas continuam a viver angustiados, tristes, abatidos, sem esperança? Como se fôssemos como os demais que não têm uma mensagem tão revolucionária, tão transformadora como é o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aos Tessalonicenses diz: alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O que é que se passa com a Igreja de Jesus Cristo?
que não temos alegria no Senhor, que não temos entusiasmo, porque afinal vivemos debaixo do mesmo jugo que todos aqueles que não têm Cristo. Parece que somos iguais aos demais. Esta não é a mensagem do Evangelho que eu encontro nas Escrituras. É uma mensagem de transformação, uma mensagem de esperança, uma mensagem que alguém que a viveu e experimentou não pode ficar calado, porque tem a cura, tem o privilégio, tem uma mensagem que transforma esta sociedade, mais do que qualquer candidato às presidenciais. Nós temos uma mensagem que pode transformar esta nação. Acreditamos nós ainda no Evangelho de Jesus Cristo. É interessante que João Batista veio pregar o arrependimento e com isso ele batizava as pessoas. Nós no próximo mês iremos ter batismos aqui na nossa igreja. Talvez, se há alguém que já compreendeu o Evangelho de Jesus Cristo e ainda não é batizado, é uma boa oportunidade. No final do mês vamos fazer batismos novamente. Porque é um testemunho daquilo que está a acontecer em termos espirituais comigo. Aquilo que já aconteceu em termos da minha realidade espiritual, eu preciso manifestá-la pelas águas do batismo, para demonstrar a transformação que Cristo opera em mim. Mas é interessante também perceber que Jesus Cristo, mesmo sendo o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso que se fez homem e habitou entre nós, vejam bem quem o conduz ao deserto para ser tentado. Muitas vezes nós pensamos que a tentação que vem de Satanás é só Satanás que está a agir em nós. Quem é que leva Jesus ao deserto? Alguém pode ver na vossa própria Bíblia o que é que lá está escrito? Espírito Santo. Então o Espírito Santo pode permitir que eu esteja a ser tentado? A conclusão é que pode, sim. Pode-me ele conduzir a situações de tentação, pode-me conduzir, não para que eu caia. Porque é diferente, eu espero que o nosso sketch esteja pronto brevemente. É interessante perceber que os degraus e as dificuldades que nós temos na vida são provas. Os jovens aqui têm exames, aqueles que estão agora na faculdade têm exames, aqueles que estão no 10º, 11º, 12º, têm testes, têm provas na escola. E isto é porque os professores não gostam de vocês, não é? Exatamente, obviamente. Chegámos à conclusão. É porque eles querem realmente chumbar os alunos. É porque eles não gostam deles. Os testes são avaliações que nós fazemos aonde é que nós estamos. Que conhecimentos nós adquirimos. Aonde é que nós estamos no progresso que estamos a fazer. Os testes, as provas, são situações para eu poder avaliar. Já adquiri este conhecimento ou não? E o Espírito Santo levou o Senhor Jesus ao deserto para demonstrar que Ele era capaz, que Ele era todo-poderoso. Não era porque Jesus tivesse essa necessidade, obviamente, mas Ele queria se identificar connosco nas nossas fraquezas. Por isso Ele foi tentado em todas as coisas, para compreender os dilemas que tu tens, que eu tenho, as provas que eu tenho e estou a viver. Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, sim. Mas é curioso que enquanto Jesus estava a ser tentado neste processo de trazer esta mensagem transformadora, é interessante ver que quem o servia durante esse processo, enquanto Satanás o tentava, os anjos o serviam. Tu não estás sozinho nas tuas provas. Não estás sozinho nas tuas dificuldades. As provas e as dificuldades que tu estás a atravessar, como eu digo nesse pequeno sketch, são apenas degraus para te levarem a uma maior comunhão com Deus. As provas e as dificuldades são só degraus para te levar a subir. São só degraus para te levar a um encontro mais profundo com Deus. Porque os anjos do Senhor estavam ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Ele estava a viver as provas que estava a viver. Esta é a mensagem do Evangelho, uma mensagem de transformação. Eu gostaria de te ajudar nesta manhã a fazer um pequeno teste de autoavaliação. Eu vou-vos deixar, eu tive que cortar aqui algumas, podem tirar uma folha, aqueles que têm smartphone se calhar podem tirar uma fotografia e deixar as folhas para quem não tem smartphone, porque eu gostaria que tu levasses isso e servisse, talvez ao longo do teu ano, para tu poderes ir-te autoavaliando. Nesta folha eu tinha muito mais coisas, mas depois fiz o teste ali à entrada e havia gente que não conseguia ler porque a letra estava tão pequenininha, tive que ampliar a letra. Mas há muitas áreas que não estão aí nessa folha. Esta folha de autoavaliação é só um cheirinho daquilo que tu precisas avaliar para encurtar este poço. Porque às vezes nós queremos fazer um salto destes, se nós não percebemos onde estamos, o que vai acontecer é cair. Se nós não percebermos os passos que precisamos dar até lá chegar.
Então nós precisamos de diminuir este fosso que nos separa da vida real, daquilo que nós dizemos acreditar, daquilo que nós dizemos que são os nossos valores, daquilo que nós dizemos que acreditamos em Deus, depositamos a nossa confiança no Senhor, mas depois no dia-a-dia andamos ansiosos, andamos angustiados com as situações. Isto não bate bem, não bate certo, como diz o povo, a bota com a perdigota. Não é compatível eu dizer que sou cristão e depois vivo como se Cristo não fizesse parte da minha vida, da minha existência. Então eu queria te deixar no final desta pregação alguns minutos para tu colocares uma bolinha aí à frente, onde é que tu te encontras. Isso não é para me devolveres, não é para dar as respostas politicamente corretas, é para tu fazeres uma autoanálise profunda de onde é que tu te encontras para poderes dar o passo de te aproximar mais de Deus, daquilo que são os valores de Deus para a tua vida. Então faz uma autoanálise, não precisas partilhar com mais ninguém, nem com o teu cônjuge necessário, é partilhares. Podes ficar só para ti, mas avalia na vida de cada um de nós. Então eu vou-vos dar 1 minuto ou 2 para continuarem a preencher o vosso inquérito. Depois eu quero terminar com uma palavra de oração sobre a vossa vida. Então vou-vos deixar, vou ficar eu em silêncio, talvez deixar aqui uma fotografia disto para a internet, quem quiser também utilizar este pequeno inquérito para o ajudar, mas passa um tempo a olhar para a tua vida, avalia a tua existência e toma as decisões que tu precisas tomar para este ano de 2016, para que a tua vida se aproxime mais daquilo que é a vontade de Deus para ti.